Bem-vindos, encantos! Eu sou a Márcia. Então, a gente vai continuar fazendo o nosso molde. Essa é a segunda parte. Vamos lá. Segunda parte não. A gente vai pegar o nosso molde que a gente tinha antes. Eu copiei, coloquei por cima, assim. Passei o risco, aproveitando a folha de sulfite. Passei o risco. E agora, a gente só vai precisar cortar. Ótimo. A gente já tem o nosso molde cortado. Mas, a gente tem o molde original aqui. Por que a gente tem? Porque a gente vai guardar esse molde para que a gente não precise fazer outro no futuro. Então, o jeito correto é você pega o seu molde, risca numa folha que você vai usar. Ah, mas essa folha eu vou furar com uma caneta, como chama? Com alfinete na hora de fazer. Ótimo. Então, você passa o seu risco novamente para um papel mais duro, mais firme, como por exemplo esse craft. Você poderia ter feito diretamente esse risco aqui. Opa! Você podia ter feito diretamente o risco aqui no craft, mas seria mais difícil de você enxergar. Por isso que eu tô fazendo passo a passo, porque tem meninas que têm dificuldade de fazer molde, de cortar. Então, eu tô fazendo passo a passo como você pode fazer. Mas se você tem uma certa habilidade, então não precisa. Simplesmente faz o risco aqui diretamente e pronto. A ideia é a gente não cortar o molde principal, pra gente não ter que estragar o molde, certo? Não se esqueça simplesmente de quais são as peças que você tem. Porque se você misturar as peças, depois você não vai saber o que é o que. Agora você sabe porque tá bem fresquinho na sua memória. Mas a partir do momento que você tiver passado algum tempo, talvez depois você não se lembre de qual peça é qual. Então é importante a gente fazer o risco e escrever o que é cada um dele. Essa cabecinha eu vou fazer 2 vezes, porque eu vou te explicar 2 vezes como é que você pode fazer. Pra gente já não ter dúvidas de como fazer as coisas. Ótimo. E aí a gente volta a cortar esse papel. Então agora a gente já tem o nosso papel craft cortado. Nesse molde, que a gente tem aqui o inteiro, a gente pode escrever um detalhe. Olha, a nossa peça, quantas nós temos? Nós temos uma. Dá pra ver aí? Vamos pôr assim. Essa folha de molde, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. Então, aqui embaixo, seja o molde seu ou seja de quem for, você coloca aqui 6 total de 6 peças. Ó, total de 6 peças. E aí você pode pôr número 1, número 2, número 3, 4, 5 e 6. Você numera todas as suas peças. E aí, quando você for montar o seu molde, você ponha aqui na sua peça, número 1, essa é a repetida, porque eu fiz 2, lembra que eu falei? Uma com orelha e outra sem, é o número 1 igualmente. O número 2 é o focinho. Número 3 é a orelha. Aqui. Número 3. Número 4 é a parte interna da orelha. Número 5 é a parte do olho. Vou pôr desse lado porque era desse lado. E número 6 é o narizinho. Então, eu sei já que esse molde, ele tem 6 peças. Por que a gente cortou 2? Primeiro, para que essa daqui a gente possa cortar no feltro, por exemplo. Agora, a gente pode aproveitar ele. Quando a gente for guardar o molde, você guarda o seu molde.
com as suas peças. Aí você pode colocar dentro de um saquinho e ter ele direitinho dentro do saco. Quando você precisar, você retira, conta pra ver se tá tudo certo e você já tem o seu ursinho novamente. Se esse for um molde muito grande, como o que ele tem perna, tem braço, tem outras partes, a parte, por exemplo, essa da orelha, que é 3 e 4, que estaria desse lado, correto? Seria 3 e 4. Você podia colocar 3A, 3B, para que você não tenha muito número de molde. Mas se não for o caso, se for simplesmente um molde pequeno desses, você simplesmente guarda ele assim e pronto. Eu costumo colocar aqui no meu... Vou pôr aqui urso ou cabeça de urso. Então, eu já sei qual é o meu molde. E eu posso guardá-lo aqui dentro do meu pacotinho. Ou posso dobrar ele um pouco mais, porque vai ficar mais fácil, né? Se você não gosta de dobrar muito papel, coloque num plástico maior. Eu, como não tenho esse problema... Aí você vai ter todos os seus moldes guardados dentro de um pacotinho, que você vai saber cada um qual é e quando você vai ter que usar. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de ajuda pra vocês. E nada, fica a dica aí. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!